Direto ao ponto, cansa. E você olha e vê as coisas que acontecem e cansa. Você deve estar se perguntando o que cansa. Cansa ver um monte de gente atrás de gente incompetente que não sabe o que fala. Mas a culpa não é das pessoas. O que cansa é que quem deveria dar valor às pessoas que sabem o que fala, porque estudaram para isso. Só estudar não basta. Por isso que cansa. Só estudar, saber ler ou memorizar não basta. Por isso que cansa. Porque a grande arte, que ninguém dá valor, é saber transmitir aos outros para que a grande maioria consiga entender as coisas. É isso que cansa. Mas quem tem esse dom, quem tem essa facilidade, não é dom. Quem consegue entender palavras difíceis, teorias difíceis e transmitir de uma forma simples e objetiva, não tem valor. É isso que cansa. É tudo na aparência ou atrás de um nome de uma instituição. Muitos se escondem atrás disso. Isso não me cansa, porque se muitos se escondem atrás de uma instituição, de um suposto título, de um suposto cargo, a culpa não é deles. A culpa é quem dá valor a eles e procura essas pessoas. E isso cada vez mais cansa. Segunda-feira, me procurou um investidor de uma determinada instituição aí, das maiores, que eu não vou dar o nome, mesmo porque aqui não é minha intenção de concorrer com peixes grandes nem tubarões, que peixes grandes e tubarões engolem todo mundo. Então não adianta querer ser Golias para derrubar Davi. No mundo do dinheiro, né, da suposta sofisticação, da arrogância atrás de um nome numa mesa, Davi não derrota Golias. Só na Bíblia. Dá um tiro com uma pedra, acerta a cabeça em cheio e o Golias cai. No mundo do dinheiro, antes de você atirar a pedra, já te mataram. E eu não tenho nenhuma crítica nisso. Aprendi desde cedo, com o telefone na orelha, num pregão de imposto de valores, que não é o doutor da escola A, B, C, Harvard ou Escumbal que acha que relações econômicas ou econométricas, estatísticas é que mandam no mundo. E cada dia a gente olha mais. E se você não quiser se esconder, quem manda no mundo é o dinheiro. Então, brigar contra o dinheiro é ser idiota. Criticar o dinheiro é ser um babaca falso moralista. Então, voltando, esse investidor me procurou na segunda-feira para uma consulta, né? E fizeram uma troca de título público logo depois da Covid, e ele está com a variação patrimonial negativa do título de quase 15%. E deixaram ele lá. E ele, como a grande maioria, falou: consultor deve saber alguma coisa, né? A maioria dos consultores
sabem alguma coisa, sabem fazer a prova de certificação 20 da Ambima, nem quase todos sabem fazer a prova de certificação CEA da Ambima, e quase nenhum deles consegue se aprovar na certificação CFP. Só que essas provas, elas são provas de memorização, decoreba e pegadinha, ou seja, o dia a dia de você orientar investimento às pessoas exige muito mais conhecimento e complexidade do que essas provas. E são pressionados a venderem produtos diariamente. Eu não os culpo. Às vezes que eu dou entrevistas, tentam me colocar na minha boca, criticar o mercado financeiro. Quem assiste minhas entrevistas já viu, eu não aceito a crítica ao mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é como ele sempre foi, desde Amsterdã, em 1470, na Holanda, desde a fundação do Banco da Inglaterra em 1690. Não se estuda mais história, porque hoje você tem que medir se a história quanto monetiza a vida das pessoas e não quando cria um senso de entendimento da onde eu vim, como as coisas se constroem. Então, por exemplo, né, em 1711, William Defoe, que vocês não conhecem, se eu falar esse nome, mas se eu falar o nome do livro mais conhecido de Defoe, que já deu série, filme, você conhece, que é o Robson Crusoe, ou Crusoe, se você quiser em inglês. Em 1711, Defoe escreveu um conto que, se a gente tirar a data e algumas palavras, poderia ser escrito semana passada, ou eu poderia ter visto quando este investidor falou comigo na segunda-feira sobre seu suposto prejuízo num título público de IPCA mais juros. Defoe escreve em 1711 já falando dos corretores que vendem ações, das fraudes, dos lançamentos de ações, de manipulações de preço, dos corretores alavancando 7, 8 vezes mais letras de câmbio, tudo isso em 1711. A descrição dele é fantástica porque mostra que o mercado, o dinheiro, ele é sempre a mesma coisa. Então, ou a gente aceita como ele é, ou a gente é hipócrita para fazer uma análise moralista. Não existe análise moralista do dinheiro e é constituinte do mercado financeiro. Quem entra lá, independente do conhecimento ou ganância, está lá para ganhar dinheiro. Mas é muito interessante que em 1711, se você olhar todo dia, a coisa é rigorosamente igual, só um pouco mais sofisticado e com internet. E as pessoas que não têm conhecimento, né? E o grande historiador Charles Mackay mostra todos os casos históricos de manipulação de preços, Ponzi e pirâmides. Isso começa no século XV, não começou essa semana quando ele me ligou, que sempre a maioria dos incautos acaba que perdendo. E os incautos perdem porque as pessoas acham que conhecimento não tem valor. É isso que cansa. Cansa. Cansa tanto que eu estou um bom tempo aqui sem gravar vídeo. Eu erro bastante, eu não tenho medo de errar, porque desde moleque, ou melhor, desde que eu nasci que eu me conheço por gente.
eu nunca deixei de ter opinião. E eu vou morrer sem ter mudar. E a minha opinião não quer dizer que eu estou certo, mas quem tem opinião, banca a sua opinião. E eu sempre estudei e ouvi as outras pessoas. Opinião não é certeza. Opinião é não ter medo de ter opinião. E personalidade é uma coisa rara. Isso é o que mais cansa. Porque você é penalizado por ter personalidade. Faz o básico, mostra o básico e finge que é importante. Esse é o mundo de hoje. Muita gente fala muita coisa sobre nada, sobre coisa nenhuma. E vocês que estão aí do outro lado, que alguns é que me procuram, e quando me procuram estão com prejuízo, né? E, por exemplo, para essa pessoa eu já passei para ela, que quem já foi meu aluno sabe que eu tenho uma paciência para explicar em português, né? Mas alguém dá valor para as pessoas que sabem explicar em português? Não dão. Tem que ter um estúdio bonito, música, falar banalidades, falar o óbvio. Nossa, como as pessoas gostam de falar o óbvio. Como ficar rico fazendo day trade. E você acredita. Como ficar rico com criptomoeda. E você acredita. Como muitos acreditaram no escândalo do Mares do Sul, na Inglaterra, lá no século XVI. E como a grande parte dos holandeses acreditaram que uma tulipa valia mais que uma casa. E os fenômenos são recorrentes. Por quê? Porque o ser humano, em sua grande maioria levado pela ganância, gosta de ser enganado. Porque ele não dá valor às pessoas sérias, capacitadas, que estão lá para ajudar e não enganar. E isso é que cansa mais. É o mundo da aparência. Sempre foi, mas agora é pior, porque qualquer um cria qualquer coisa no YouTube, no Twitter, e ganha milhões de likes e imagens e seguidores. Eles, eu não o critico, parabéns para eles. Eu critico é você. Que a hora que se sente enganado, quase sempre, porque as pessoas gostam de ser enganadas. Né? Isso também não muda ao longo da história. Né? A quantidade de falsos profetas na história da humanidade. Bom, agora então a proliferação, né? Então o que cansa é a falta de respeito de quem conhece. Então, as críticas que você ouve são sempre no sentido de atitudes, caráter e personalidade. Mas na hora que as pessoas precisam, porque foram enganadas, e procuram eu e outros, gozado, aí procura o profissional e não as características da personalidade. Para se bancar, tem que ter personalidade. A maioria desse pessoal que trabalha em bancos, corretoras, toda vez que alguém me liga aqui, e eu não os critico, que a culpa não é deles, é da gestão, é para ser assim mesmo. Eles não se responsabilizam sobre nada. Eles não assinam nada. Né? Porque eles estão lá para vender, estão protegidos. Porque a gestão das instituições não quer.
Então, quem mexe com o dinheiro dos outros é impressionante, não tem responsabilidade nenhuma e fica por isso mesmo. Eu não os critico. Por quê? Você dá valor para quem realmente orienta? Não dá. Não dá. Nem você, nem as instituições e nem a grande maioria das escolas. Ninguém quer ser cutucado. Ninguém. E muito menos gostam de quem cutuca. Não gosta. Então cansa. Cansa inclusive fazer vídeo aqui, porque às vezes você se sente repetitivo. Eu cansei de falar que a bolsa estava de graça. Eu cansei de explicar que os papéis estavam a preços de banana. Eu cansei de falar para tomar cuidado com os Estados Unidos. Eu cansei de falar que agora sumiu do dia a dia da mídia o tal do risco fiscal. Eu cansei de falar que não tem calote de dívida pública no Brasil. E daí? Eu cansei tanto que eu parei de falar.